Olá, meus queridos alunos, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aqui é o seu amigo presbítero Celso Godoy. Estamos juntos para estudar a lição de número 2, cujo tema é Sal da Terra e Luz do Mundo. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. E como subsídio eu quero deixar para vocês, em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus usa duas metáforas. Quais são elas? Bem famosas, conhecidas por todos nós. A metáfora do sal e a metáfora da luz. Você não precisa ter muito dinheiro, ou não precisa ter dinheiro para entender, certo? O que é sal e o que é a luz, tá? Todo mundo tinha, naquela época, uma lamparina, naqueles tempos idos, tá? E todo mundo tinha em um recipiente o sal, em uma vasilha, em uma saleira, o sal. Ainda mais naquela região onde Jesus pregou o Sermão da Montanha, que era perto do Mar Morto. Tá? Então isso era normal. E por isso Jesus usa essas duas metáforas interessantíssimas. Então Jesus usa essas duas figuras para mostrar claramente a distinção de um discípulo e de um não discípulo, tá? Isso é claro, a diferença é como treva e luz, é como podridão e frescor. É exatamente essas duas distinções que Jesus está falando sobre, ou no Sermão do Monte, onde ele proferia os seus ensinamentos. O nosso escritor divide a lição, o nosso comentarista, melhor dizendo, divide a lição em 3 tópicos principais. Quais são eles? O sal da terra, o sal tempera e conserva, melhor dizendo. Segundo tópico, a luz ilumina lugares em trevas. E terceiro e último tópico, discípulos que influenciam. No nosso primeiro tópico, nós temos aqui o sal tempera e conserva. A metáfora, essa figura de linguagem do sal, ela é muito sugestiva, ainda mais naqueles primeiros séculos da igreja. É mais sugestiva do que hoje, era mais compreensiva do que hoje. Tá? Porque lá no primeiro século, antes da refrigeração, o sal era o principal elemento da preservação dos alimentos. Era o que impedia dos alimentos se decompor e se deteriorar. Tá? O sal era uma espécie de refrigeração, ou de refrigerador. Tá? Matava-se um animal, uma caça, pescava. Então, para um melhor aproveitamento dessa carne, para mais dias, então é necessário que esfregasse o sal nela, para que ela pudesse conservar-se e a família, o pai de família, ter um melhor aproveitamento. E no nosso dia hoje é o refrigerador, é a geladeira, que conserva o alimento. Tá? Então, é muito interessante o papel do sal no antigo passado, nos tempos idos. Tá? E até hoje, é lógico, até hoje o sal tem esse papel. Mas em questão de conserva, nós temos hoje, para nos ajudar, a geladeira, o refrigerador. Ok? Quando Jesus afirma, vós sois o sal da terra, Jesus está querendo dizer com isso que a igreja, que os discípulos, é o grande freio moral da sociedade. É isso que Jesus está nos dizendo. E a igreja, ela impede que essa sociedade entre em um processo avassalador, rápido de decomposição, de destruição e de apodrecimento moral. É a igreja que faz esse papel, tá? Porque note que a igreja, os cristãos estão juntos, eles permeiam, eles penetram em todos os setores, em todas as camadas da sociedade. Tá? Jesus não está falando
que vós sois o sal no saleiro. Jesus está dizendo que que vós sois o sal da terra. Tá? Então, pressupõe que aquele que é salvo por Jesus, salvo pela graça, regenerado, eles não se isolam, eles não se encavernam, eles não vão para o mosteiro, eles não se apartam da sociedade. Por exemplo, um jovem lá na faculdade, tá? Está no meio de 30, 40 alunos, colegas, tá? Ele está ali como testemunha de Cristo. O ambiente muda pela simples presença dele ali. O ambiente muda totalmente, porque ele faz a diferença. Tá? Outro exemplo, um funcionário público que está na repartição, ele está ali como cristão. Todos os demais não são cristãos, mas a presença dele ali é um freio moral. Tá? Ele influencia, né? Ele influencia todo no contexto que ele está inserido. É o cristão também, outro exemplo é o cristão na família, que não é crente, né? Na parentela. Que não, toda ela não é cristão, mas ele está ali no meio, tá? A presença dele ali é profundamente benéfica. Por quê? Porque ela é benéfica? Porque impede que muitas coisas que seriam faladas, que seriam ditas, que seriam feitas, não sejam ditas e nem feitas simplesmente pela presença dele ali no meio da sua família, que não é questão da sua parentela. Isso, né, influencia a família, influencia a sociedade. Tá? Hoje o cristão que realmente teve um encontro com Jesus, que nasceu de novo, que foi regenerado, o seu papel lá na sua escola, tá? No seu trabalho, junto aos seus amigos, todo o setor da sociedade, o comércio, a indústria, a educação, na saúde pública, você é um influenciador. Você está ali influenciando, né? Você é um influenciador do bem. Você é uma referência, você é um modelo, você é um paradigma nesses ambientes, nessas áreas, tá? Então o seu papel é fundamental, porque Jesus disse, se o sal vier perder o seu sabor, se o cristão tornar como qualquer outra pessoa, ele perde a função dele. Tá? Ele não tem utilidade, ele vai ser pisado pelos homens como o sal quando é insípido, tá? É jogado na estrada, é jogado fora e pisado pelos homens. Assim é o cristão que perde, né? Que perde a sua função de cristão, de sal da terra. Tá? Então, a responsabilidade é grande. Se nós não vivermos isso, estaremos debaixo do juízo do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos responsáveis. Temos que ver, temos que ser sal da terra. Porém, o sal tem outra função, né? Uma segunda função que eu acho maravilhoso. É o sabor. Tá? Essa função é maravilhosa, ok? Você pode ter a melhor carne, tá? Você pode, se você não colocar o sal, ela não desce. Você pode fazer o melhor arroz, o melhor feijão, mas se você não colocar o sal, ele não desce, tá? Não tem sabor. Como você vai, né, se alimentar, certo? A vida do cristão, ela produz sabor, ela melhora o ambiente, ela melhora a casa, ela melhora a escola, o trabalho, ela melhora o ambiente que o crente está, né? Que nós estamos como sal da terra. Pelo simples fato de nós estarmos presentes no ambiente, né? Renova, traz novos ares, refrigério, oxigênio até nos relacionamentos das pessoas. Olha a diferença que o cristão faz como sal da terra. Tá? Então o papel do cristão não é só refrear o mal, mas também de trazer a alegria, a paz, o entusiasmo, o otimismo, a fé, a coragem, o sabor da vida, da alegria de viver. Tá? Ser cristão é ter prazer de viver, é viver de uma forma maiúscula, tá? Não minúscula. É você acordar de manhã e dizer, esse é o dia que o Senhor fez, alegramos e nos regozijamos nele. É você estar animado.
O problema está aí, a crise, né, financeira está por aí, né? Mas você está animado, certo? Sabe por que nós não desanimamos nessas crises que estão acontecendo, guerras, rumores de guerra? Por que nós não desanimamos? Porque nós não dependemos disso, tá? Nós dependemos exclusivamente do nosso Deus que garante a nossa vitória. E o nosso Deus não muda. Não importa a circunstância à sua volta. Você está feliz, você está animado, você está otimista, porque você pertence a Deus. E você está aqui para fazer a vontade de Deus e fazer a diferença nessa sociedade, tá? E no nosso segundo tópico, certo? Nós temos aqui a luz ilumina lugares em trevas. A luz do mundo. Jesus usa o equilíbrio nessas metáforas, nessas duas metáforas, a luz e o sal, ou o sal e a luz. Quando Jesus usa a metáfora do sal, ele está falando daquela influência interna, aquela influência que você não vê. Tá? Você vai pegar um arroz, né, com feijão ou uma carne, você não vê o sal, mas você sabe que o sal está ali, que a influência dele está ali, o sabor dele está ali, a presença dele está ali. Então, o sal é essa influência interna, tá? Que você não vê, mas você sente, você sabe. Tá? É uma pequena porção do sal, ela gera um sabor, né, agradável. Tá? Então, nós vemos que o sal tem esse papel de trazer um sabor ao nosso paladar, mesmo nós não vendo ele presente, não vendo, mas nós sentimos ele, então ele tem essa função. Já a luz, a metáfora da luz é para dentro, tá? Mas ela não é para dentro, melhor dizendo, a metáfora da luz não é para dentro, mas é para fora, tá? Ela é aquilo que se vê, é aquilo que se destaca, é aquilo que aparece. É por isso que Jesus diz que ninguém acende uma luz e coloca debaixo de um caixote, tá? Coloca debaixo de um arqueiro. Você não pode edificar uma cidade e colocá-la em cima do monte, né? Ou lá em cima do monte e ocultar a cidade, não tem como. Todos vão ver a luz dessa cidade. Ela vai, né, resplandecer e todos vão ver, tá? Você vai, por exemplo, no porto, tá? Você vai ver ali um farol que norteia, tá, a direção aos navios. Você vai ver, né, esse farol que mostra um norte, né, para o navio, para onde ele vai se dirigir. Da mesma forma é quando você vai em um aeroporto, né, descer, a descida de um avião, tem ali a luz pavimentando, orientando, né, e conduzindo o avião àquela pista de pouso. Então a luz está ali presente. Então a luz, ela não fica escondida, mas ela é exposta. Tá? A luz aponta para uma estrada, né? E se houver algum perigo, então você vai ver, porque a luz está ali para mostrar para você o perigo que está naquela estrada. Então a luz aparece, né? E o sal é aquele que influencia internamente, invisivelmente, né, a sua essência. A luz é aquela que influencia, que norteia, tá? Que é notória, que é pública, ela é eloquente, ela é vista, ela é notória, tá? Por causa do seu resplendor. Mas afinal, quem é a luz do mundo? Olha aí uma pergunta. Jesus afirma, eu sou a luz do mundo. Mas no texto que nós estamos lendo, também está escrito, vós sois a luz do mundo. Afinal, quem é a luz do mundo? É Jesus ou a igreja juntamente com os discípulos? Ou os discípulos e a igreja? Mas quem afinal é a luz do mundo?
Jesus ou os discípulos? Ou seja, a igreja. Jesus, no Evangelho de João, faz 7 afirmações bíblicas, que são elas: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Essas figuras todas Jesus não aplicou à igreja. E nem aos discípulos, somente Jesus aplica, né, a figura da luz e o sal à igreja, tá? Somente esta. Eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo, tá? Então, somente aí que Jesus aplica essa metáfora. Ela aplica à igreja, tá? As demais é somente exclusiva dele. Ele aplica somente a ele. Mas a luz e o sal, ele aplica à igreja, não somente a ele. Como entender essa pergunta, né? Esse enigma, esse paradoxo, né? E nós vamos entender pela seguinte forma. O sol brilha, ele brilha sim, é lógico. Por que o sol brilha? Porque, tá? O sol brilha, porque o sol tem luz própria, tá? Jesus é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo, porque ele tem luz própria. Tá? Ele não deriva a sua luz de ninguém. Ele é a própria luz. Ele não deriva a sua luz de ninguém, ele é a própria luz. Jesus tem luz própria. A verdadeira luz vinda ao mundo, que ilumina a todo o homem. Daí a pergunta que você pode me fazer, né? A lua brilha? Sim, lógico que ela brilha. Ela brilha, né? A lua, ela brilha. Mas por que a lua brilha? É uma comparação simples, mas que podemos, né, responder essa pergunta que nos indaga, que nos vem como ponto de interrogação. Por que a lua brilha? A lua, ela brilha quando ela reflete a luz do sol. Olha aí a resposta, o enigma sendo desvendado e respondendo a nossa pergunta. Então Jesus é a luz do mundo, no sentido distinto de que nós, discípulos, somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo porque ele é o sol da justiça. Ele não deriva a sua luz de ninguém. Ele tem luz própria. Mas nós só somos luz do mundo na medida em que nós refletimos no mundo a luz de Cristo. Respondendo aí a pergunta, né, esse enigma, tá? Nós não temos luz própria. A luz que temos é a que recebemos de Cristo Jesus. É essa luz que nós temos. Então nós só somos luz na medida que refletimos no mundo a luz de Cristo. E isso é maravilhoso, porque não há arrogância nisso. Não há arrogância em nós nisso. E nem pode existir por sermos luz do mundo. Nós somos luz do mundo na medida que nós entramos para dentro do mundo que está em trevas. Resplandecemos e refletimos a luz de Cristo ao mundo que está em trevas. Então essa é a resposta, porque Jesus faz essa comparação. Eu sou a luz do mundo e vós também sois a luz do mundo. Ele atribui à igreja, porque nós refletimos a luz de Cristo como a luz reflete, como a lua reflete a luz do sol. E quando adentramos para esse mundo de trevas, então a nossa luz, que vem de Cristo, então alumia a todos os homens para o entendimento da palavra de Deus e a salvação de suas almas. Nós temos ainda no nosso terceiro tópico e último, os discípulos que influenciam. Então, essa é a influência, tá? Nós só influenciamos se nós adentrarmos a esse mundo de treva, não ficar no saleiro, tá? Não ficar divorciado e alheio da sociedade odierna. Nós só tornamos luz e sal da terra quando nós adentramos a esse mundo. Nós vamos
trazer o sabor, a alegria, né, em um mundo de treva e tristeza. Nós vamos trazer a luz em um mundo que está meio às trevas, através da luz principal, da luz da justiça, que é Jesus Cristo. Tá? Então nós podemos fazer a diferença dessa forma. E nós não podemos ficar em um mosteiro, não podemos ficar isolados, não podemos ficar no salgueiro ou no saleiro. Nós temos que estar permeando, temos que estar, né, sempre no meio da sociedade para trazer e para fazer essa diferença e assim salvando as almas da garra de Satanás. Indo para a nossa conclusão. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência do servo de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Que Deus abençoe a sua família. Dá o seu like, assine, né? Ou acione o sininho para que essas notificações dos vídeos venham para você, dos próximos vídeos, né, dessa lição. Eu agradeço a Deus por você ficar com nós, né, até agora, aprendendo a palavra de Deus. Dá o seu like, mande esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus seja propagada. Tá? Se inscreva no canal. Estarei sempre orando por vocês, para aqueles que eu conheço, que ainda não conheço. Deus abençoe a sua vida, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe a todos.